Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para mais uma vez meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que façamos a leitura no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículos de número 1, 2 e 3. Nós estamos falando dos princípios de liderança de Neemias. Temos falado a respeito da vida desse personagem, que é o símbolo de uma liderança eficaz. Podemos aprender muito com a vida de Neemias e hoje nós iremos meditar mais alguns minutos aqui e aprender mais uma lição com a vida de Neemias. Observe aqui no versículo de número 1 do capítulo de número 2, diz assim: E sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse personagem, diante já daquilo que nós temos aprendido com a vida dele, sendo que no capítulo de número 1, ele já havia recebido o relatório do seu irmão, Anani, de como estava a condição de Jerusalém, dos irmãos que ali estavam, dos seus patriotas, né? E a Bíblia diz que diante disso, então, sabendo dessa situação, Neemias, ele é esse personagem que se preocupa com a condição da sua terra natal e também dos teus irmãos. Sendo assim, a Bíblia vai nos mostrar que Neemias, ele ora. Foi a primeira coisa que nós falamos a respeito do princípio da oração. Agora, nós vamos ver a respeito de Neemias, ou a lição no capítulo de número 2 que nós aprendemos com Neemias, é a maneira que ele age. Ou seja, Neemias, ele é um tipo de pessoa que tem um equilíbrio emocional muito grande. Porque mesmo ele, diante do cenário em que ele tem ciência de que está lá em Jerusalém, como a situação está lá, mesmo estando triste, mesmo tendo já todas as informações, ele não age de imediato, foi o que nós falamos. Mas não só age, mas ele também não permite que as emoções que geraram aquele recado, né, aquele relatório, viesse dominar a vida dele, a ponto dele tomar uma decisão diante do que ele já tinha escutado. Então, Neemias, ele vai ser um líder aqui, um personagem que ele vai saber identificar o momento certo para colocar o plano em ação. Então isso é muito interessante, por quê? Porque nós vamos aprender aqui algo que John Maxwell, ele fala. Observe que John Maxwell, ele diz assim, ó: os grandes líderes sabem identificar o momento certo de agir. Ou seja, nós precisamos não só saber o que fazer, mas nós precisamos saber o momento de colocar em prática aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Então, Neemias vai nos dar esse exemplo. Olha só, John Maxwell continua dizendo que sempre que um líder toma uma decisão, há aqui 4 consequências possíveis. Guarde isso. 4 aqui decisões ou consequências diante das decisões que são tomadas. Primeiro, a decisão errada, no momento errado, provoca um desastre. Então,
Às vezes, nós precisamos entender o que Neemias, ele como um líder, ele tem ciência. Por quê? Porque Neemias, assim como John Maxwell aplicando isso à vida de Neemias, o que John Maxwell ele fala aqui, a decisão errada no momento errado provoca desastre, ou seja, tomar a decisão errada no momento errado certamente sofrerá uma repercussão negativa. Então, imagine se Neemias tivesse agido no mesmo momento em que ele havia recebido a notícia de Anani de como estava a situação daqueles que estavam em Jerusalém. Com toda certeza, ele poderia ter agido de maneira errada e no momento errado. A segunda decisão é a decisão correta no momento errado, que gera resistência. Então, às vezes a gente sabe o que é correto. Só que o que a gente vai fazer? Agir no momento errado. Então tem muita gente que às vezes sabe o que tem que fazer, mas ele acaba agindo no momento errado. E isso gera o quê? Resistência. A gente até pode trazer para esse contexto a história de Moisés. Quando Moisés sai para ver os teus irmãos, ciente de que ele sabia que eram os teus irmãos, e ele vê o egípcio ali batendo nos hebreus. Ele faz a coisa certa, mas ele faz no momento errado. E o que aconteceu? Resistência. Houve uma resistência. E Neemias parece que está ciente disso. Ele já sabe o que tem que fazer. Porém, ele sabe que existe um momento certo de aplicar isso, né? Ou seja, não basta nós sabermos o que devemos fazer. Nós precisamos identificar o momento correto de agir. Então tem muita gente que às vezes está com o plano nas mãos, porém acaba agindo no momento errado. Eu lembro de Provérbios 21, versículo 5, que diz assim, na versão NVI: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então nós temos que tomar cuidado para quê? Para que, diante do plano que nós já temos, nós não nos precipitarmos e agir aqui, né, de maneira fora do tempo, de maneira apressada. A terceira decisão que John Maxwell ele fala é a decisão errada no momento certo é um erro. Ou seja, o momento é o momento certo de agir. Só que nós vamos e agimos de maneira errada. Então, observe que são coisas que, quando nós olhamos para esse capítulo, nós vamos ver mais ou menos Neemias dessa maneira. Agora, a quarta decisão que John Maxwell ele diz é a decisão certa no momento certo. Ou seja, quando se faz as coisas certas no momento certo, o sucesso é inevitável. O capítulo de número 2 aqui do livro de Neemias, quando nós lemos ele, o versículo começa dizendo assim, ó: e sucedeu, pois, no mês de Nisan, né? Ou seja, já havia 4 meses, como nós já falamos aqui. Porque ele havia recebido a notícia no versículo 1 do capítulo 1, no mês de Quisleu, que é o meados aí, novembro e dezembro. Nisan corresponde a março e abril, meados. Então, dentro do nosso calendário, nós contamos aí 4 meses. 4 meses, Neemias orando. 4 meses, Neemias pensando. 4 meses, Neemias elaborando. E o que então nós vamos ver? Que às vezes dentro desse momento, Neemias já tinha estratégia. Só que ele não aplica de imediato. Neemias continua orando. Neemias continua esperando. E aqui é interessante, por quê? Porque, como o William Wisber, ele diz que quando esperamos no Senhor em oração, nós não estamos perdendo nosso tempo, mas sim investindo. E parece que é isso que acontece na vida de Neemias. Ele está investindo,
na oração, no tempo, né? Diferente daquilo que a gente vê, às vezes, em muitas pessoas, que quando já descobrem o que deve fazer, eles já aplicam o seu plano. E às vezes não é o momento exato. Aquele não é o momento. É interessante quando nós olhamos a vida de Jesus, porque algumas vezes nós veremos ele dizendo que ainda não é hora. E no momento exato ele diz, agora é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus, ele está ciente a respeito do fator da importância da missão no tempo exato. Então nós precisamos entender que não basta apenas você ter o plano. Precisa se aplicar o plano no momento exato. E quando nós lemos o capítulo 2, parece que Neemias ele decide, né? O texto não fala se é proposital, mas dá-nos a entender que parece que Neemias ele faz algo para chamar atenção, correndo até risco. Por quê? Porque o versículo vai dizer aqui que ele vai chegar de semblante triste na presença do rei. Algo que dá-nos a entender que parece que foi proposital, uma maneira de chamar atenção. Quando nós queremos aí chamar a atenção, ou um filho quer chamar a atenção do pai e fica meio emburrado. Não estou dizendo que Neemias aqui é um filhinho emburrado, nada disso, mas eu estou dizendo uma maneira de querer chamar a atenção, já que não podia falar sem que o rei lhe desse a oportunidade de falar, porque corria o risco até mesmo de ser executado, né? Era necessário até a esposa do rei esperar que ele levantasse o cetro para que ela desse a palavra, quanto mais o seu copeiro, né? Então, Neemias está dentro desse contexto, ele está ciente, né, do risco que ele está correndo, pois naqueles dias a pessoa não poderia se apresentar diante do rei com um semblante entristecido, porque só a presença do rei já bastava para trazer alegria ao coração, então, das pessoas que estão ao redor do rei. E George Williams, ele observa que para os monarcas aí orientais, que viviam diariamente diante do temor de um envenenamento, quando a aparência de perturbação do copeiro seria considerado algo muito suspeito, então ele poderia estar suspeitando de que Neemias queria falar alguma coisa diante daquele semblante. E aí nós vamos ver que esses monarcas do Oriente, eles eram protegidos de qualquer coisa que lhe pudesse causar infelicidade. Quando nós lemos lá no capítulo de número 4 de Esther, né? Quando Mardoqueu vai com panos de saco e Esther vê ele com aquele pano e manda vestes para ele, porque ele estava correndo o risco de se apresentar no pátio do rei, e o rei ver ele daquela maneira, ele poderia ser executado, ser condenado, porque não poderia se apresentar diante do rei com um semblante triste. Isso poderia lhe causar aí grandes consequências em sua vida. Mas dá-nos a entender o texto que, né, olhando para essa parte do capítulo, que não é o texto que está falando. Eu estou aqui sugerindo que parece que Neemias ele é tocado aí pelo Espírito Santo, impulsionado, que agora é o momento, que agora é a hora, o momento dele executar o seu plano, aquilo que ele já tinha, né, elaborado para estar fazendo. E aí é um momento exato, então ele se coloca, e o texto é bem interessante, que ele diz assim, o final do versículo diz, porém, nunca antes. Olha só, durante esses 4 meses que Neemias orou, o sentimento dele era de tristeza, o sentimento dele era de angústia pelo sofrimento. Mas nem o tempo que ele havia já trabalhado com o rei, e nem esses meses em que ele já está ciente do problema, já está orando, apresentando a Deus, ele não aparece nenhuma vez com semblante triste. Então o texto diz aqui, né? Eu nunca antes estivera triste diante dele. Ou seja, emocionalmente ele tem um equilíbrio. Ele sabe lidar com as pressões, ele sabe lidar com as tristezas, ele sabe lidar com os problemas de maneira que não venha lhe afetar
né, o seu relacionamento dentro do seu ambiente de trabalho. Ele não trata as pessoas má. Ele não trata as pessoas de maneira, né, desgostoso por causa da situação. Não. Ele é uma pessoa que tem um equilíbrio emocional e ele sabe o momento exato de expor essa tristeza. E aí é muito interessante, por quê? Porque nós iremos ver que em um banquete, em algum, né, esse cenário que descreve algum ambiente festivo, alguma coisa que está acontecendo ali na Pérsia, e é nesse momento que ele vai servir ali o rei, que ele chega com esse semblante triste. Provérbios 15:3 diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Mas pela dor do coração o espírito se abate. Então ele se apresenta abatido e correndo risco. Por isso que o versículo diz: então temi muito de grande maneira. Por quê? Porque ele estava correndo o risco de morrer. Então ele está andando em cima aqui, né? Como a gente usa aí na nossa cultura, pisando em casca de ovo. Então ele está aqui com muita cautela, porque ele corre risco. Então ele teme. Mas observe que por ser o momento exato, ele consegue então executar o seu plano. Então nós precisamos entender que não basta a gente ter o plano, nós precisamos executar no momento certo. Então você que está ouvindo aí esta pequena reflexão relacionada à liderança e os princípios que Neemias executa, esse é o segundo princípio que eu quero chamar a sua atenção. Princípio do tempo. Princípio da hora certa. Saber a hora de fazer. Não basta só saber o que fazer, é preciso fazer na hora certa. Senão tudo que você está construindo pode vir cair por terra e você ter que voltar para o final da fila e começar tudo de novo. Então é necessário ter equilíbrio. Que Deus nos dê equilíbrio. Equilíbrio emocional. Nós precisamos de ter disciplina em nossa vida para que venhamos ter o equilíbrio emocional. E Neemias é esse personagem. Neemias é esse personagem que durante esse período, enquanto ele ora, ele não dá, né, na cara aí o que ele está fazendo. Então, você que está me ouvindo, que você possa aplicar no momento certo. Os planos bem elaborados levam à fartura. Então, elabore corretamente, pense. Mas o momento de execução não pode ser apressado. Por quê? Mas o apressado sempre acaba na miséria. Então não adianta querer se apressar. É necessário você entender o tempo. É necessário você buscar a Deus e entender o momento certo. Orar para que isso aconteça. E se você observar o versículo de número 11, do capítulo de número 1, olha só como é interessante, a sabedoria de Neemias é extraordinária, né? No versículo de número 11, ele diz: Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos, quando ele fala da sua oração, a oração dos teus servos, a oração que a oração dos teus servos, os seus servos desejam e temem o teu nome. Aí ele diz: faz prosperar. Olha só, então ele tem um plano. E o que ele pede? Ele pede para que Deus venha prosperar, né? Aí o seu servo, o plano. E ele diz assim, ó: e dá-lhe graça perante este homem. Então, Neemias, ele ora pela pessoa que ele sabe que a bênção está na mão dele. Ele precisa do rei Artaxerxes, o mesmo que havia nos dias de Esdras, impedido, barrado,
Agora ele ora e ele diz: Deus, prospera, prospera a vida dos teus servos, os planos. E ele ora por Artaxerxes e me dá graça diante dele. E me dá graça diante dele. Olha só, que exemplo que Neemias nos dá. E enquanto ele ora, com toda certeza, Neemias não vê, mas Deus está preparando tudo. Deus está preparando o cenário. Enquanto ele está orando, Deus está trabalhando. Enquanto ele está orando, Deus está mexendo as suas peças. E nós precisamos entender isso. E é onde então nós precisamos de ter aí equilíbrio. Equilíbrio para não jogar o plano água abaixo. E saber o momento certo. Olha, esse é o momento de entrar no campo de batalha. Esse ainda não é o momento. Essa é a hora de ir. Essa não é a hora de ir. Ainda não é chegada a minha hora. É chegado a minha hora. Que Deus nos ajude a entender a importância, não simplesmente de ter o plano, de saber o que fazer, mas de saber a hora de fazer o que sabemos que temos que fazer. Então, não basta saber o que fazer. Nós precisamos fazer na hora certa, na hora exata. Fazer o certo na hora errada vai dar errado. Mas fazer o certo na hora certa vai ter sucesso. Nós vamos continuar falando aí desse capítulo de número 2, porque ainda aprendemos muito com os princípios de liderança de Neemias e a sua maneira de lidar com as adversidades, com os problemas. Nós continuaremos falando aí a respeito desse personagem que tem lições extraordinárias. Que Deus abençoe. Quero convidar você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Abençoe vidas através desta palavra. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nome de Jesus. Deixe aí o sininho ativado para que quando nós colocarmos aqui pequenas reflexões, ilustrações do reino de Deus, você seja notificado e edificado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.